Chegamos na 34ª rodada do Cartola 2023, faltam apenas 5 para o fim da temporada e a grande dor de cabeça vai ser escalar o ataque, hein? Temos 6 nomes de altíssimo potencial, mas só 3 vagas para colocar no time. Aqui no vídeo de dicas vou passar para vocês boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 34ª rodada do Cartola 2023, reta finalíssima aí de temporada, a última rodada que a gente vai ter antes da parada do campeonato para data FIFA. Já chega aqui, pessoal, deixando o like, clica no joinha, é rápido, de graça, dá uma baita força para o canal e também se inscreve, pessoal. São as últimas rodadas decisivas, vai ter muito conteúdo para ajudar e eu não quero que vocês percam nenhum. Então, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Passamos o meio de semana aí pela rodada 33, uma rodada de variação de pontuação muito grande, média geral aí dos cartoleiros ficou em 45,50 pontos, mas está aqui o nosso time principal, 85,33 pontos, fomos muito bem, gostei bastante do desempenho, fomos muito ajudados aí, né, pelo Joaquim lá no sistema defensivo, valeu muito a pena, fez mais de 13 pontos e principalmente por Luizito Soares, né, Luizito Soares fez mais de 25 pontos, 26 e 20 e deu um up aí na nossa pontuação, mas no ataque o Luizito foi muito bem, mas a gente teve uma grande decepção que foi ele, né, Mastriani era o nosso capitão, vinha numa sequência de gols, ótimas pontuações, aí foi jogar em casa contra a pior defesa do campeonato e fez isso aqui, 1,70 pontos, inclusive o América agora matematicamente rebaixado, ganhou um baita privilégio, né, Mastriani, de ser capitão aqui do time principal do canal e pagou esse mico, então não tem jeito, e ó, talvez nunca mais volte por aqui, né? Mastriani está na geladeira do professor. Que mico, hein, Mastriani? Mas vamos lá, pessoal. Seguimos em frente aqui, porque eu quero saber primeiro quantos pontos vocês fizeram na rodada. Foram bem, foram mal? Escalaram o Mastriani? Escalaram o Luizito Soares? Me contem aqui nos comentários. Quero saber sempre. Importante para mim saber como é que está o desempenho de vocês e comentem outros assuntos também à vontade por aqui, tá certo? Mas vamos olhar agora para a rodada 34, a rodada do fim de semana. Jogos já aparecendo aqui para vocês. A gente vai começar no sábado, né, com Coritiba e Cruzeiro. Também teremos o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense e Palmeiras e Internacional. Já no domingo, Bragantino e Botafogo, jogo de briga direta pelo título. Grêmio e Corinthians, jogo bem interessante aí pra gente. E virando a página, todos esses jogos de agora, no domingo às 6h30, 5 jogos ao mesmo tempo, né? Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Goiás, jogo bom pra gente, São Paulo e Santos, Cuiabá e Fortaleza e Vasco e América Mineiro, outro jogo bem interessante. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol! Ele está aqui, Léo Jardim, o goleiro do Vasco. Vasco que vem aí de 2 vitórias seguidas no campeonato e vai enfrentar em casa o América, como eu já disse para vocês, agora matematicamente rebaixado, sem treinador, o treinador foi demitido, sem motivação alguma no campeonato, bem diferente do Vasco que precisa muito da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Léo Jardim é o segundo goleiro com mais defesas no Cartola, já tem 115, né? E ele segurou o SG em 3 dos últimos 4 jogos que o Vasco fez em São Januário, ele não foi vazado, o time não sofreu gols, então Léo Jardim, o meu destaque aqui para vocês. Em todas as posições, pessoal, dentro aqui das opções auxiliares, ou mesmo na principal, eu vou passar opções baratas também, porque essa é uma rodada bem cara, tá certo? Então vamos lá. Para goleiros, por exemplo, a gente tem o Gabriel Grando do Grêmio e o Matheus Mendes do Atlético Mineiro. Bom potencial e são baratinhos, tá bom? Também temos Rafael Cabral do Cruzeiro, o Cleiton do Bragantino e o Everton do Palmeiras. Sempre lembrando, quem tem selinho verde aqui ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos para os zagueiros e ele aqui mais uma vez, Maurício Lemos do Atlético Mineiro, está aqui de novo porque é um dos melhores zagueiros aí que a gente tem na temporada, tem capacidade para desarmar, o que não deixa tão dependente assim do SG. Vocês viram as 2 últimas rodadas, né? Ele não teve SG, passou de 6 pontos no jogo retrasado do Atlético Mineiro, contra o Corinthians ficou na casa dos 4 pontos também,
tudo isso sem SG, isso já dá uma segurança pra gente. Mas o SG é sempre bacana, né? Se vier, melhor ainda. E o Atlético Mineiro tem potencial. Afinal, estamos falando do Atlético Mineiro, que é agora o dono da melhor defesa do campeonato e que vai jogar em casa contra um Goiás, que está cada vez mais afundado lá na zona de rebaixamento e tem o segundo pior ataque do campeonato. Então, por isso, ótimo potencial aí para o Lemos, tá bom? Outros nomes aí para zaga. O Murilo do Palmeiras, mas tem o Naves, pessoal, com uma opção bem baratinha e interessante. Custa menos de 2 cartoletas, tá? Fiquem de olho. Temos também Maicon do Vasco, Kahneman do Grêmio, Joaquim, que nos ajudou bastante, né, na última rodada, do Santos, além do Léo Ortiz do Bragantino, beleza? Avançando para os laterais, ele está aqui, Marlon do Cruzeiro. Já faz um tempinho que o Marlon não aparecia, mas agora volta aqui com tudo. Afinal, é o melhor lateral que a gente tem no Cartola 2023. Inclusive, né, o Marlon, a média dele fora de casa é melhor do que em casa. E na próxima rodada o Cruzeiro vai ser visitante. A média do Marlon fora de casa é de 8,48 pontos. Absurdo, né? Ele é o único jogador que já passou de 100 desarmes no Cartola 2023, é a grande especialidade dele. E aí o Cruzeiro, que tem 2 jogos a menos, mas está ali na zona de rebaixamento, vai jogar fora de casa contra o Curitiba. Ou seja, o Curitiba vai ser o mandante. E o Curitiba mandante vem numa sequência muito ruim. São 4 derrotas consecutivas em casa. Nesses 4 jogos o Curitiba só marcou um golzinho, tá certo? Então, já está praticamente rebaixado, daqui a pouco vai ser matemático. A motivação do Cruzeiro é bem maior, o Marlon tem essa regularidade, então vale muito a pena, tá certo? Outras opções, mais baratas que o Marlon também para vocês considerarem, afinal o Marlon tem um custo elevado. Vamos lá. Juninho Capixaba, do Bragantino, o Piquerez, do Palmeiras, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, o Ayrton Lucas, do Flamengo e o Reinaldo, nosso King Naldo, do Grêmio. Pessoal, estão gostando? Eu já passei muitas opções de defesa para vocês aí, então já chega, deixa o like no vídeo aqui se você não fez isso até agora. E também, ó, aproveita e já me segue no Instagram se você ainda não me segue, hein? Professor Adriano CDC, lá resenha diária com vocês, com dicas, conversa sobre futebol também, tudo para ajudá-los, tá certo? Então me segue, Professor Adriano CDC. Parte mais ofensiva do time, a gente começa agora com os meias e quem vai chegar aqui é ele, Arrascaeta, Arrascavito, de novo por aqui, retornando, né? Flamengo, impressionante, né? Ressuscitou no campeonato aí depois das 2 últimas vitórias conseguiu contra o Fortaleza e principalmente essa vitória, né? Com autoridade aí diante do Palmeiras, tudo embolado nessa briga pelo título e o Flamengo tá no meio dessa bagunça aí, tá certo? O Arrascaeta não faz uma das suas melhores temporadas no Cartola, a gente ficou mal acostumado, o padrão dele é muito alto, mas mesmo assim, numa temporada, digamos assim, mediana para o padrão Arrascaeta, ele tá ali com 5 pontos de média, né, mais de 5 pontos de média e já tem 10 participações em gol do brasileiro, 5 gols e 5 assistências. E a gente sabe, o Arrascaeta é aquele jogador que cria muitas oportunidades para os seus companheiros, mas também aparece para finalizar e fazer gol, como aconteceu aí no meio de semana contra o Palmeiras. O clássico Fla-Flu, para mim, é um jogo com potencial de gols aí, né? Então, isso pode favorecer aí o Arrascaeta, tá certo? Outros nomes que nós temos para o meio de campo. Rafael Veiga, do Palmeiras, o Vila Sante, do Grêmio, aquela regularidade bem interessante, Zaratio, do Atlético Mineiro, o Paulinho, do Vasco, né, que enfrenta já um time o América rebaixado dentro de casa, além do Arias, do Fluminense, tá certo? Pessoal, agora é o nosso momento da dica de aposta esportiva, deixa eu passar para vocês a minha dica da rodada 34. Momento stake aqui para vocês, pessoal, com a minha dica de aposta para a rodada 34. Na última rodada tivemos um head, né, até saiu bastante gol no jogo do América e Curitiba, mas foram todos pro lado do Curitiba, né? Então não saiu o ambos marcam, mas vamos agora em busca do green nessa. E a minha dica já aparecendo aqui, dessa vez trouxe uma múltipla para vocês. Mas uma múltipla só com 2 resultados que eu acredito que sejam bem viáveis para a rodada. Vitórias de Vasco e Atlético Mineiro na rodada. Essa é a minha múltipla. Contando com vitórias do Vasco, que joga em casa contra o Lanterna e já rebaixado América Mineiro, e o Atlético Mineiro, time que está lá no G6, jogando contra o terceiro pior time do campeonato, o Goiás, também em casa. Então, se acontecer vitória de Vasco e do Atlético Mineiro, eu ganho mais do que o dobro do que eu apostei, porque a cotação na stake para essa múltipla está em 2,31. Então, essa é a minha dica de múltipla para vocês na rodada 34. Pessoal, lembrando, todos os jogos do Brasileirão à disposição de vocês lá na stake, outras competições, a reta final da Série B, os campeonatos europeus, Champions League, outras modalidades também,
tudo lá na Stake para vocês. Então, link para entrar na Stake vou deixar no primeiro comentário em destaque aqui. Lembrando que 200% de bônus para quem realizar o primeiro depósito utilizando o meu código, Professor Adriano. Então, bora faturar! E agora vamos a eles, os grandes protagonistas do Cartola, os atacantes, de onde a gente espera as grandes mitadas, como foi com o Luizito Soares aí na última rodada, mas não é o Luizito que eu vou chamar não, quem vai aparecer aqui é ele, Verratti, atacante do Vasco. Bem, primeiro vamos já tocar num ponto sensível aqui, né, porque o Verratti tem 4 jogos que ele não marca atuando em São Januário, mas nada melhor do que acabar aí com a seca jogando em casa, contra o Lanterna e já rebaixado América Mineiro, tá certo? E mesmo nesse período de jejum, né, apesar desse período de jejum, o Verratti segue como um dos melhores atacantes do Cartola, com média de 8,17 pontos. A última grande mitada do Verratti foi justamente quando o Vasco jogou em casa contra um time da ZR, aquela goleada sobre o Curitiba, que o Verratti, inclusive, era o nosso capitão e fez quase 20 pontos. E agora, né, como eu já disse, né, esse confronto aí super favorável contra o América, que tem, aliás, né, a pior defesa do Brasileirão 2023. Então, Verratti, uma baita moral. E, de novo, hein, vou relembrar aqueles velhos tempos, Verratti. Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Verratti do Vasco nessa rodada 34, tá certo? Mas como eu falei lá no começo do vídeo, é uma rodada de dor de cabeça para escolher os atacantes, porque são muitas opções boas. O Verratti é um baita 9, mas se liga nessa lista que vai aparecer aqui para vocês. Vamos lá. Soares, Luizito, nem preciso falar nada, né? Melhor jogador do Cartola 2023, Luizito Soares, é ótima opção também para essa rodada. Dupla do Atlético Mineiro jogando em casa contra o Goiás, Paulinho e Hulk. Também temos quem está voltando a uma ótima fase, Pedro do Flamengo e garoto sensação do Palmeiras, Endrick, né? Tá jogando também, virou o melhor jogador do time, impressionante, né? Então uma lista de atacantes muito boa aí para essa rodada 34, tá certo? Técnico que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, é o Ramon Dias do Vasco, né? O Vasco que vem nessa sequência positiva, vai jogar em casa contra um time já rebaixado, tem potencial defensivo e principalmente ofensivo, por isso o Ramon Dias aqui para vocês, tá bom? Outras opções de treinador, o Felipão do Atlético Mineiro, além do Renato Gaúcho do Grêmio. Galera, a minha faixa de capitão eu coloquei no Verratti, mas olha, Soares, Paulinho, Hulk, até mesmo Pedro, são ótimos nomes também para capitanear a equipe de vocês, certo? Bem, vamos lá então agora ver como é que ficou o nosso time principal entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Léo Jardim no gol, Juninho Capixaba e Reinaldo nas laterais, Naves e Maurício Lemos na zaga, Arrascaeta, Rafael Veiga e Paulinho no meio de campo, Luizito Soares, Verratti capitão e Paulinho, o Paulinho do Galo, no ataque, tá certo? Técnico Rogério Ceni do Bahia, custo do time 136,53 cartoletas. E no banco estão o Matheus Mendes, o Paulo Henrique, o Natan, o Praxedes e o Pedro, tá certo? Pessoal, eu gastei quase todas as cartoletas que eu tinha, então, e não tenho tantas assim. Por isso eu não consegui, por exemplo, escalar o Marlon do Cruzeiro e nem o Felipão como técnico. Na zaga, ao invés do Naves, eu queria escalar o Murilo, tá certo? Então foram alguns sacrifícios que eu fiz ali em nome de cartoletas, tá? Mas só para vocês ficarem cientes aqui. Se eu tivesse um monte de cartoleta, eu colocaria o Murilo na zaga, o Marlon nas laterais, e o Marlon na lateral, né? E o Felipão como técnico. Ficamos combinados assim? Tá certo, pessoal? Vamos lá. Live, pessoal. Live de fechamento de mercado, sábado, 11 da manhã, nosso horário tradicional. Tá certo? 11 da manhã eu passo ali um pouco mais de uma hora, só tirando dúvidas de vocês. A gente faz os ajustes finais no time, passa notícias de última hora também, para vocês chegarem atualizadíssimos e fazer também, ajudar na montagem final do time de vocês também, tá certo? Então, sábado, 11 da manhã. Vamos agora para o nosso time de valorização. Time focado em ganhar cartoleta, e nessa temporada como foi importante ganhar cartoleta, né, pessoal? Você vê que nessa reta final tá faltando cartoleta, então quem conseguiu acumular bastante está tendo vantagens, tá certo? Esse time, então é sempre com o intuito de ajudar vocês a ficarem mais ricos, principalmente quem tá jogando aquelas ligas valorização, né, em que o time mais rico vence. Na última rodada, nosso time valorização ganhou 3,09 cartoletas, e o patrimônio acumulado ao longo da temporada está em 336,01. Time valorização, rodada 34, entrando na tela para vocês.
Time escalado com Gabriel Grando no gol, Guilherme Arana e Piquerez nas laterais, Gemerson e Naves na zaga, Rafael Veiga, Praxedes e Evangelista no meio de campo, Eduardo Sacha, Endrick e Marcos Leonardo capitão no ataque, técnico Abel Ferreira. Custo do time, 108,82 cartoletas. No banco de reservas estão Jori, Mike, Zé Vitor, Iago Felipe e o Henry Mosqueira. Cartoleiros, vocês já sabem, principalmente lá em relação ao time principal. Ah, meu professor, olha, ele foi bem nas últimas rodadas, aí eu vou só copiar o time dele e pronto. Não, pessoal, não é assim que funciona, não é uma estratégia que dá certo e também não ajuda vocês a evoluírem no Cartola. Por isso, em cada posição, eu passo várias opções, né? Às vezes vocês precisam escalar alguém mais barato, às vezes gostam mais de um ou de outro. Você vê no ataque, são grandes opções, dá para variar muito ali o ataque, então tenham as apostas pessoais de vocês e considerem mais opções, não só aqueles que eu coloco aí dentro do meu time. Tá bom, pessoal? Então é isso, vídeo, ó, tô gravando isso aqui, ó, vou passar o bastidor para você aqui, ó, são 4h50 da manhã, momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, mas tudo para entregar esse conteúdo, espero que ajude aí vocês, tá certo? Desde já, boa sorte na rodada, se cuidem bastante, fiquem com Deus, filha, te amo, um abração para todo mundo.